Qual o melhor mês para você começar a terminar os seus estudos e receber o seu, meu filho, o seu mesmo diploma do ensino médio? Vem comigo se você ainda não tem no seu currículo o segundo grau completo. Vou te falar a data, vou te falar o mês, vou te falar a semana, vou te falar o dia, né? Qual é a melhor data para você começar a terminar os seus estudos e receber o seu diploma do ensino médio? Vem comigo. Bora lá então! Se você ainda não recebeu o diploma, se você não tem no seu currículo segundo grau completo, uma das principais dúvidas que as pessoas têm é, quando elas param e elas decidem que vão terminar o ensino médio, caramba, né? Quando que eu começo? Será que já foi a prova? Será que eu volto para uma escola, né? Será que eu vejo um edital? Como que funciona isso no Brasil? E isso que eu vou resolver de uma forma muito simples agora para você. Nos últimos anos existe uma grande novidade, que foi lançada pelo próprio MEC, pelo próprio Ministério da Educação, para que milhões de brasileiros conseguissem receber o seu diploma de ensino médio. E só nos últimos anos, quase 10 milhões de brasileiros aproveitaram essa grande facilidade e fizeram a sua inscrição para esse exame, né? Para que no final eles conseguissem receber o seu diploma de ensino médio. Talvez você conheça, talvez você não conheça. E eu estou falando da prova do Enseja. É uma única prova em um único dia que milhões de brasileiros estão aproveitando para receber o seu diploma de ensino médio. Então, com base nisso, com base nessa nova forma de receber o diploma de ensino médio e terminar os seus estudos, que é a prova do Enseja, eu vou falar para você qual é a melhor data, qual é o melhor mês para você começar a terminar os seus estudos. Bora lá então! Bom, se a gente olha um pouquinho para o retrovisor, se a gente olha um pouquinho para a retrospectiva da prova chamada Enseja, nós vamos descobrir que as inscrições do Enseja, que é uma dos momentos mais importantes, ele acontece no mês de maio. Então, tradicionalmente, as inscrições, elas abrem no mês de maio. E como que a inscrição funciona, professor? É nesse site que você está vendo aqui, ó, muito simples, né? Abre-se o site, você clica ali em fazer a inscrição, vai pedir o seu CPF, a sua data de nascimento e simples assim. Você vai dar uma sequência de cliques, vai confirmar algumas informações. Isso faz com que você garanta a sua inscrição na prova, tá? E a prova acontece tradicionalmente também no mês de agosto. Mas como as inscrições estão no mês de maio, você pode estar pensando assim, professor, mas eu preciso de tempo para estudar, porque eu abandonei o colégio faz 15, talvez faça 20, já tive alunos de 35 anos, alguns de 40 anos, que já haviam abandonado o colégio, né? Já não liam, já estavam em tese enferrujados aí e tinham muito medo dessa questão do tempo. Será que eu vou ter que estudar 2 anos, 2 anos e meio, né? 1 ano? E na verdade, quando você entende que existe uma metodologia muito simples, capaz de aprovar qualquer pessoa no Enseja, você começa a ver que esse projeto para você receber o seu diploma de ensino médio está muito mais próximo, muito mais fácil do que você imagina. Bora lá então. Vamos lá de uma forma muito prática agora. Se as inscrições acontecem no mês de maio, é importante que você já chegue na data da inscrição sabendo, né, como funciona, minimamente preparado, porque feita a inscrição, começa uma contagem regressiva para o dia da prova, que tradicionalmente acontece em agosto, certo? Então, o que acontece? Qual a melhor data que nos últimos 10 anos eu pude aprender depois de formar mais de 60 mil alunos, né? E presta atenção, pessoas que tinham mas muito mais dificuldade que você. Estou falando de pessoas de 4ª série, às vezes 2ª série primária. Às vezes alguns não sabiam, tinham dificuldade até de começar a ler e escrever, mas tinham o básico. E isso foi o suficiente para que elas recebessem um passo a passo e conseguissem garantir a nota mínima no Enseja, que é muito menor do que você imagina para receber o diploma do ensino médio. Em outros vídeos aqui no canal eu conto várias histórias, né, dessas para você. Bora lá então! Se nós temos que chegar no mês de maio minimamente preparado, a data que eu vejo que é uma data mais oportuna e a melhor data para quem quer de verdade começar o ano com um plano de terminar os estudos é o começo do ano.
Nós estamos falando daquilo que a gente chama de primeiro trimestre, né? Os 3 meses que abrem todos os anos, janeiro, fevereiro e março, tá? Então, para quem quer chegar muito afinado, né, na inscrição da prova, começa em janeiro. Não na primeira semana, pelo amor de Deus, aquela semana ali é para você descansar. Mas já na segunda semana de janeiro, é importante você que pode já se organizar. No mês de fevereiro também, no mês de março, para mim, assim, já é aquela reta final para quem quer um compromisso sério de começar a terminar os seus estudos. Por quê? Porque daí você tem fevereiro, março, abril, você tem um mês de abril de intervalo para quem começa em março, e aí você já cai direto no mês da inscrição. E aí da inscrição até a prova, como eu falei, é uma contagem regressiva. Eu sei que para você que está 15, 20 anos fora da escola, pode assustar essa ideia de fazer uma prova. Professor, eu não estudo, eu odeio estudar, eu tenho muita dificuldade. Como é que eu vou sentar e vou fazer uma prova, tá? Ao contrário do que a grande maioria das pessoas imaginam, a prova do Enseja não é uma prova difícil. E não é uma prova para mostrar quem sabe muito e quem não sabe nada. É uma prova prática, é uma prova para adultos. A prova do Enseja, para quem quer o certificado do ensino médio, ela é pensada e desenvolvida para adultos, pessoas como você, que trabalha, que tem filho, que já tem 30, 40, 50 anos de idade, né? O público é jovem, muitas vezes nós temos muitos alunos de 19, de 22, mas temos alunos de 60, às vezes alunos de 72 anos. Então a prova é uma prova simples, é uma prova prática, voltada muito para experiências e conhecimentos simples do dia a dia. Certo? Então a primeira informação que você precisa ter é isso. Vou dar um exemplo claro para você aqui, nessa que foi a primeira questão da prova de matemática de 2020. Coloca aí na tela para nós, ó. Talvez você nunca conheça, nunca tenha visto a prova do Enseja. Essa foi a provinha de matemática 2020, que aconteceu em 2021, tá? Porque 2020 teve a pandemia, ela foi adiada e aconteceu em 21. Olha a primeira pergunta, vê se você já vai acertar. Professor, eu sou ruim em matemática, você vai acertar essa, tá bom? Perguntinha muito simples, ele quer saber quantos centímetros tem essa caneta. Olha só que legal, mas olha que coisa, embaixo da caneta você tem essa nossa amiga régua maravilhosa aqui, ó. Então a caneta vem até aqui, né? Você aqui tem 11, aqui tem 11,5, então ela passa um pouquinho do 11,5, né? Você vem aqui e marca 11,6. Não é 11, não é 11, não é 11,4 porque ela passa um pouquinho do meio aqui, ó, tá vendo? Ela passa um pouquinho do meio e não é 12. Então só sobra para nós 11,6. Olha que questãozinha prática, simples. Vem aqui para mim. Ah, professor, quer dizer que todas as questões da prova é assim? É óbvio que não, né, meu querido? Mas existem questões simples assim. E essas questões, o que pouca gente também sabe é que essas questões são as questões mais importantes. São as questões que a gente fala que vale mais nota. São as questões que podem garantir a sua aprovação no Enseja. Então é de uma forma simples assim, começando com uma simples identificação de medida, de centímetros, de metros, que os nossos alunos começam a retomar a matemática básica e quando menos imaginam, já estão aptos para receberem o seu diploma do ensino médio. Moral da história, professor, quando eu começo a estudar? Agora você tem 2 datas referências e uma data é a mais importante, mês de inscrição do Enseja, no mês de maio. A minha sugestão é que você comece a estudar antes. Você tem que começar antes do mês de maio, tá? Você que quer fazer um plano consistente, você que quer realmente chegar no dia da prova e estar em paz no coração, sabendo o que tem que ser feito e não chegando lá no sufoco. Ai, meu Deus do céu, é prova, o que será que eu vou esperar nessa prova? Não. A prova não precisa ser uma tortura, não precisa ser uma loteria. Pelo contrário, ela pode ser uma experiência muito prazerosa, muito simples, né? Para quem se prepara, recebe uma metodologia, né? Aulas muito simples e básicas para que tranquilize o seu coração e deixe você mais que preparado para chegar lá e receber o seu diploma do ensino médio. Então, se você está pretendendo terminar os seus estudos, né? Não sei em que momento do ano que você está vendo esse vídeo, né? Talvez ainda dê tempo para você se inscrever do Enseja, talvez você já fez a sua inscrição, mas ainda não começou, né? Sempre vale a pena e todo conhecimento é válido para te ajudar nesse momento. Agora, se você pode se planejar, se planeje para que no começo do ano você dê um pontapé inicial e comece a terminar os seus estudos de uma vez por todas. Terminar o ensino médio, você já sabe, vai te abrir muitas portas.
fazendo com que você possa entrar numa faculdade, fazer um concurso público, seja reconhecido pelas pessoas à sua volta. E uma das coisas que eu mais ouço dos meus alunos é: professor, eu não preciso mais mentir para ninguém hoje quando me perguntam a minha escolaridade. E o que eu mais ouço também é: professor, se eu soubesse que era simples assim, que era fácil passar no Enseja com a metodologia muito organizada, eu já tinha feito isso há muitos anos. Então fica esse desafio aí para você tomar uma decisão de terminar os seus estudos, e eu quero te acompanhar aqui no canal. Tem vários vídeos te provando que você pode sim terminar os seus estudos de uma vez por todas. Deixa aqui o seu comentário se você já começou a estudar ou não, se você tem planos para você estudar e quando que de verdade, escreva de verdade, quando que você pretende começar a colocar esse plano em prática. Bora lá e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!